Senhor presidente, vereador Nery Amaral, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da assistência em plenário na noite de hoje, senhores e senhoras que nos assistem através da NET e da TV Câmara. Senhor presidente, eu queria mais uma vez... São José eu tenho batido, mas eu vou falar sempre, eu acho que essa é a minha obrigação, a minha função, o dever dos senhores vereadores, que São José é tratado diferentemente de qualquer outro município do Estado. Não se respeita, não sei se a gente não tem a representatividade política necessária na esfera estadual e federal, e quando tem, às vezes a pessoa abandona o município que lhe deu, ajudou, lhe deu o mandato, ou que foi o responsável para dar o mandato. E eu sempre tenho colocado o seguinte: os nossos túneis, os nossos viadutos, para nem falar em alça de contorno, né, vereador Moacir, ele é diferente de qualquer outro município. Se os senhores olharem Biguaçu, se os senhores olharem a Palhoça, você vai até lá na Enseada de Brito, é coisa feita de outra maneira. Me parece com um engenheiro. Eu quero deixar mais uma vez bem claro aqui, eu não sou contrário ao shopping, acho que é uma obra de vulto, é uma obra importante para o município. Agora, não foi feito como deveria ser feita uma obra daquele porte, com certeza não. A começar pela sua aprovação a toque de caixa, que tem que ser melhor olhado, e ali criou-se hoje já um problema, que vai só se agravar. Você não pode colocar uma sinaleira na ponta da 407, o vereador Moacir conhece aquilo melhor do que ninguém, quando você duplicou ela, para melhorar, está lá uma tranqueira. E pode-se fazer qualquer coisa, tranca a rua nos dias mais inapropriados e coloca-se placa onde se quer. Tem uma placa lá colocada em cima da calçada, será que ali, né, na nossa região, pode-se tudo? Então, eu não me conformo com isso e sempre vou falar. Um outro assunto é que eu não sei se é um loteamento, e eu acho que é, aqui ao lado do almoxarifado, que aquilo ali não tem conclusão. Não sei se as renovações de alvará têm sido feitas, porque parou. Cada vez que dá uma chuva, aquilo ali carrega um monte de terra aqui para baixo, para a Praia Comprida, e nunca se tem uma posição. Nós temos que levantar isso ali para saber por quê, qual a razão. Porque uma coisa boa eles não se preocupam em fazer. Se tiver um loteamento, eu já coloquei aqui em algumas ocasiões, que se faça uma rua que você consegue sair lá na Forquilinha. É fácil. Você não pode ficar naquele estrangulamento que diz que é um 8, tal, que só não dá mais problema, porque quando a situação é crítica, quando a situação é caótica, todo mundo respeita. Dificilmente você tem notícia, graças a Deus, de um acidente na Serra do 12, que se toma com cuidado. E o trevo da Forquilinha, aquele emaranhado todo ali, que o vereador Amauri sabe, o vereador o funcionário arquiteto Paulo Correia também, eu sempre escutei que é para sair um 8, mas para sair um 8 você tinha que ter uma saída para cima, você tinha que facilitar o trânsito na saída para a Rua Antiga, que você vai a Luiz Fagundes, e na verdade aquilo ali é um arranjo, Deus nos acuda, salve-se quem puder, cada um dá uma esperada, como a situação é muito crítica, você acaba dificilmente dá um acidente. Um outro assunto que dá uma tristeza enorme para quem é vereador, o tempo que eu sou. Senhores, São Paulo é um fim melancólico de um governo desorganizado, bagunçado, desrespeitoso com o cidadão, que largaram de mão, esse é o termo. Sexta-feira, o posto de saúde da Procasa diz que é para ter 4 funcionários. Foram pegar fralda para um cidadão necessitado, que necessitava realmente. Um dos funcionários está de férias, um outro tinha ido ao dentista, um outro tinha ido ao médico e o outro devia ter ido passear. Sobrou para o vereador, que era uma questão de humanidade,
Então, o posto está fechado. O posto lá do bairro Ipiranga, informaram a mim, ao vereador Neri, que está fechado. E aí eu entendi o porquê de que vão deixar a saúde redondinha, vão deixar a zero, é isso a saúde redondinha. E para piorar, o cidadão faleceu na noite de sexta-feira, o sepultamento tinha que ser logo. No sábado, família enlutada, tem o pai do cidadão que está enterrado no cemitério de Forquilhas, que é o pai da nossa funcionária aqui, a Kátia Silene, funcionária de 20 anos da Câmara. Encontraram a pessoa responsável que tinha ido lá para fazer um trabalho para uma família que tinha lhe pago. Porque eles estão 2 ou 3 meses sem receber as horas extras. Que eu nem sabia que tinha hora extra. O vereador Amauri conhece disso, que já esteve lá na SUSP, quanto eu, de que pelo menos um rodízio. Se existe um local. O cidadão disse que era para esperar até segunda para fazer o sepultamento. Segunda. Aí, com muita conversa, me ligaram. Não, ou pagar ele. Qual é o valor? R$100. Autorizei, paguem que eu faço o reembolso. Tu não tem outra coisa para dizer. É uma questão de humanidade, acima de tudo. Quando estávamos lá na Procasa, no velório do cidadão, 1 hora antes de levar, se ligou, de Tucuxi, que já tinha recebido, dizendo de que não faria mais. E não fez. Então está aqui Isso é degradante. Isso não é uma posição do 4º município. Já não tem a área necessária. Senhores, é um fim muito triste de um governo de alguém que... Tinha uma reportagem no Hélio Costa, isso depõe contra todos nós políticos, todos, contra nós cidadãos. A que ponto nós chegamos, senhor presidente? O cidadão colocou aqui um relato, a família colocou um relato no Face, daqui, ó, dizendo o seguinte: hoje, além de toda a dor suportada com a morte de um tio, tive que testar meus limites psicologicamente ao ter que presenciar os próprios irmãos dele antes, segundo o coveiro do cemitério municipal de São José, a ausência de pagamento de horas extras durante mais de 2 meses sepultarem seu corpo. No princípio, fez-nos o coveiro uma proposta. Já que não recebia regularmente, há mais de 2 meses para trabalhar nos finais de semana, caso pagássemos a quantia de R$100, ele faria o sepultamento. De outro modo, teríamos que aguardar até segunda-feira, ou nós mesmos, familiares, providenciaríamos literalmente o sepultamento. Meus tios, a fim de minimizar a dor, principalmente de minha avó, mulher septuagenária, resolveram pagar-lhe a quantia estipulada, para que os trâmites ocorressem como de costume. Após 1 hora, o dito funcionário municipal entra em contato por intermédio de telefone, avisando que era para que um familiar fosse até o cemitério, que ele iria restituir a quantia e a própria família teria que sepultar o corpo. E assim terminou o meu dia de hoje, com mais 2 cicatrizes para a coleção. Uma decorrente da perda de um familiar e a outra da falência múltipla dos órgãos do modelo de Estado em que vivo. Não precisa dizer mais nada, né? Eu nunca pensei que eu tivesse que também passar por isso. E o que vai se dizer para um familiar, para um cidadão que paga seus impostos, que acontece uma coisa dessa? Isso é inacreditável, isso é inadmissível, é triste, é melancólico, é decepcionante. E eu não acredito que quem faz isso e acaba um governo dessa maneira tenha condições de querer representar o município em mais alguma oportunidade. Muito obrigado.